atividade de matemática na quinta-feira, tá? Dia 15 de outubro. Fração, tá? Fração é a representação de um todo que foi dividido em pedaços ou partes iguais, tá? As frações, elas são úteis em várias situações. E normalmente a gente usa a fração quando a gente não consegue representar alguma coisa por meio dos números naturais, tá? Ou, por exemplo, por meio de um texto, tá bom? Aí aqui a gente usa as frações. Por exemplo, pra gente representar uma pizza, tá? A divisão de uma pizza, a gente usa a fração, tá? A pizza inteira, no caso, ela é o todo, tá? Deixa eu tentar usar aqui o pincel. A pizza inteira, no caso, ela é o todo, certo? E cada pedaço da pizza, cada repartição da pizza, cada metade da pizza é uma parte da pizza, tá? Seria uma parte dessa fração, se a pizza fosse considerada aqui uma fração, tá? Ó. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplinho aqui, ó. Vou pegar aqui de novo. Esse exemplinho aqui, ó. Na quarta série, há 24 alunos que gostam de esportes. Os esportes preferidos são futebol, basquete e vôlei. Considerando que o total de alunos, ou seja, todos os alunos, representam o todo, tá? Os 24 alunos são o todo, tá? Calcule quantos alunos gostam de cada esporte. Então, ó, metade dos alunos gostam de futebol. Aí, vamos pensar aqui comigo. Peraí, gente. Ligar a câmera. Esqueci da câmera. Oi, de novo. Tá. Então, ó, vamos pensar aqui comigo, tá? Os 24 alunos são o todo, tá? A sala completa. Metade dos alunos gostam de futebol. Se na sala tem 24 alunos, qual que é a metade de 24? 12, certo? Então, metade dos alunos gostam de futebol. E como que a gente representa essa metade? Usando a fração 1 sobre 2, que é esse númerozinho, peraí, que é esse númerozinho que tá aqui, ó, 1 sobre 2. Quer ver, ó, vou tentar escrever aqui na tela do celular, tá? Vai ficar feio, eu acho. 1 sobre 2, tá? Metade dos alunos gosta de futebol, tá? Então, isso aqui é a representação de metade, tá? Igual tá aqui, ó, o númerozinho aqui de ladinho, tá? 1/3 dos alunos gostam de basquete, tá? 1/6 dos alunos gostam de vôlei, tá? Então, se metade dessa turma gosta de futebol, aí a gente pega a outra metade e vai tirar as outras partes que tem, tá? Então, 1/3 dos alunos gostam de basquete, 1/6 dos alunos gostam de vôlei, tá? Aí a gente vai calcular todos os outros alunos dentro do nosso novo todo, que será 12, tá? Porque se metade gosta de futebol, então 12 gostam de futebol. Aí a gente tem outros 12 para poder calcular o restante dos alunos aqui que gostam de basquete e o restante que gosta de vôlei, tá bom? Aí aqui, ó, algumas ideias sobre fração, tá? Ó, uma folha, certo? Ó. Opa. Uma folha. Ó, que folha feia minha. Uma folha, tá? Se a gente divide essa folha em 4 partes iguais, tá? Ó. Representamos a parte pintada pela fração 1 sobre 4, porque a gente dividiu a folha em 4 partes iguais. Vamos supor que a gente dividisse essa folha em 6 partes iguais. A nossa fração aqui, ó, teria que ser 1 sobre 6, tá?
Porque aí a gente ia pintar uma partezinha de verde e ainda ia ter, ao todo, 6 partes dessa folhinha, tá? Então, ó. O número que fica em cima vai ser sempre o numerador. O traço vai ser sempre traço de fração. E o número que fica embaixo é o denominador. Então, em cima, numerador. Em cima, numerador. Embaixo, denominador, tá? Indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida, tá? Então, a gente tinha uma folha, a gente dividia essa folha entre 4 partes iguais. Então, o denominador é 4. Se a gente tivesse dividido essa folha em 6 partes iguais, o denominador seria 6. Se a gente tivesse dividido essa folha em 10 partes iguais, o denominador seria 10. Aí vamos supor, a gente dividiu uma folha em 10 partes iguais e pintou 2 partes de rosa. Como que ficaria essa fração nossa aqui? Tá? Ó, então vamos recapitular. Uma folha dividida em 10 partes iguais. Pus o meu traço aqui da fração. 10 partes iguais, o meu denominador, tá? Pintei dessas 10 partes 2 de rosa. Então, o meu numerador é o número 2. 2 sobre 10. Seria a minha folha dividida em 10 partes iguais, que eu pintei 2 partes dela de rosa, tá? Aqui nesse caso, desse exemplo que a gente tá vendo, a folha foi dividida em 4 partes iguais e uma parte foi pintada de verde. Portanto, nós temos 1 sobre 4, tá bom? Inteiro, tá? Ó. Inteiro. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. E aqui, ó, a gente tem um quadro fracionário para vocês fazerem, tá? Essa atividadezinha, ó. Então, aqui tem umas figuras, tá vendo, ó? Várias figuras. E aqui, ó, tem o que vai para vocês fazerem, ó. Figura A, tá vendo? Figura B, tá? Partes pintadas da figura B, tá? Quantas partes a gente tem pintadas da figura B, tá? Total de partes, 2, tá vendo? Ó, 2 partes pintadas da figura C, tá? Fração da figura D agora, 1 sobre 2, por quê? Temos 2 partes, ó. Opa, 2 partes, certo? Então, 1 sobre 2. E como se lê, ó? 1/2, tá? Aí agora vocês vão fazer isso de cada uma dessas figuras, ó. Tudo isso aqui que a gente acabou de falar, ó. Tudo isso aqui, ó. É da figura A, certo? Ó, da figura A. Então, a figura A é esse triângulo, tá? Ó, essa é a figura A. Opa. Essa aqui é a figura A, tá? Essa é a figura A, tá bom? Aí aqui a gente vai falar quantas partes pintadas tem a figura A. Uma parte pintada, ó. Uma parte pintada da figura A, tá? De um total de quantas partes? Quantas partes tem ao todo a figura 1, a figura A? 2 partes, ó. 1, 2. Se a gente for representar a figura A em fração, como que a gente faz para representar? Uma parte pintada de 2, tá? Então, ó, 2, uma parte pintada, tá? E como se lê essa fração? 1/2, tá? Ó, porque ela é 1 sobre 2, ela é 1/2. Agora, vocês vão fazer a mesma coisa com todas as outras figuras. Figura B. Figura B. Aí, vocês vão observar a figura B e vão colocar aqui
Quantas partes pintadas tem na figura B? Vocês vão contar quantas partes tem a figura B, tá? Olha quantas partes elas têm, tá? Quantas partes pintadas tem a figura B? De um total de quantas partes? A figura B, essa daqui, foi dividida em quantas partes, gente? Ó, a figura A foi dividida em 2 partes. E a figura B foi dividida em quantas partes? Vamos começar a contar? Não vou contar tudo, tá? Vou só começar a contar com vocês. Ó, 1, 2, 3, 4. Até agora 4, tá? Parei por aqui. Então, ó, figura B de novo. Partes pintadas da figura B terão quantas? De um total de quantas partes ao todo, ou seja, quantas partes ao todo tem a figura B, que é essa daqui. Vou fazer assim, ó, que é melhor, né? Que eu não fico movimentando toda hora. Agora a figura C, ó, aqui embaixo, tá? Quantas partes pintadas tem a figura C? Partes pintadas, figura C, tá? De um total de quantas partes ao todo? Quantas partes tem a figura C? Tá? E a mesma coisa com as outras duas, D e E, certo? Qualquer problema que vocês tiverem com essa atividadezinha, manda mensagem pra mim, tá bom? Vou dar uma pausa aqui nas gravações, daqui a pouco eu volto a gravar de novo, tá, gente?